Você já parou para pensar o quanto o seu contexto, o quanto a sua cultura, o quanto os seus valores influenciam na maneira como você olha e entende os textos bíblicos? A nossa cultura e os nossos valores são influenciados diretamente pelo contexto aonde a gente está inserido. A família onde a gente cresce, as pessoas com quem nós nos relacionamos, o conteúdo que a gente consome, tudo isso vai formando os nossos valores, vai formando a nossa cultura. E o que acontece é que a gente olha para o texto bíblico a partir dessa cultura, a gente olha para o texto bíblico a partir desses nossos valores. E a gente interpreta o texto bíblico a partir desses valores. E isso é um grande problema porque a partir dos nossos valores, a partir da nossa cultura, a gente julga o texto bíblico. E aí o texto bíblico passa a servir de argumento para aquilo que eu acredito, quando na verdade o texto bíblico deveria ser o parâmetro sobre aquilo que eu acredito. Um exemplo disso é que uma pessoa com um pensamento de direita vai usar o texto bíblico para defender as suas ideias partidárias. E uma pessoa com um pensamento político de esquerda vai usar o texto bíblico para defender as suas ideias partidárias. E assim, o texto bíblico, quando tirado do seu contexto, vira pretexto para justificar aquilo que eu penso, as minhas ideias. E aí, o texto bíblico, ao invés de julgar aquilo que eu penso, ele passa a ser julgado pelas minhas ideias, os meus valores. Eu quero te convidar para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto, olhando para o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 17 em diante, que diz assim: a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Aqui a gente tem uma história onde 4 jovens se submetem à palavra de Deus, 4 jovens esperam de Deus a interpretação acerca da realidade. E quando a palavra bíblica é que nos mostra a realidade, quando a palavra bíblica é que nos serve de óculos para olhar o contexto, aí sim a gente encontra sabedoria, conhecimento e a gente consegue interpretar a cultura de maneira correta. Nós conseguimos enxergar os efeitos do pecado na humanidade, da idolatria na humanidade e também os efeitos e consequências da ação de Deus para resgatar essa humanidade, da missão que é de Deus. Nós conseguimos enxergar sinais do pecado, mas também sinais do reino de Deus. Quando a palavra bíblica é o nosso óculos para olhar para a realidade, a gente entende a cultura de fato como ela é. E assim a gente experimenta a verdadeira sabedoria, como esses 4 experimentaram aqui nesse texto. Uma abençoada quarta-feira na paz de Cristo.